Nós estamos trabalhando no modelo atômico que tem mais do que 2 elétrons. Sistema de múltiplos elétrons, N elétrons. Infelizmente, nós não temos solução para esse problema, a não ser aproximações, tá certo? Fizemos a aproximação de Thomas Fermi, que é um modelo que combina um pouco as propriedades de um gás de elétrons, né, onde você tem relação energia-densidade, tenta criar um potencial eletrostático e definir um potencial efetivo para os elétrons nesse sistema e ver o quanto que isso é bom e quanto isso determina bem a energia do sistema, e vimos que ela começa a ficar razoável quando você vai para número de elétrons muito grande, né? Claro, um modelo estatístico, então ele exige que o número de elétrons seja elevado para que funcione. Hoje nós vamos ver um outro método que eu acho mais fundamentado, que é o método de Hartree-Fock. Então nós vamos trabalhar o método de Hartree-Fock. Ele é um método que ele diz assim, olha, eu não sei qual é a solução, mas eu vou fazendo aproximações sucessivas, quem sabe eu chego na melhor solução. E é isso que a gente vai fazer. Chama-se método autoconsistente, porque ele vai se melhorando à medida que você vai calculando os orbitais que compõem a função de onda desse sistema de N elétrons, ele vai melhorando a função de onda e você vai fazendo cálculos sucessivos. Bom, para a gente entender um pouquinho o que é o método de Hartree-Fock, antes da gente começar a fazer conta, é importante dizer que esse método chama-se também método do campo autoconsistente. Eu acho que você vai entender à medida que a gente for explicando por que ele tem esse nome. E ele procura, né, criar um modelo que consiga representar o mais próximo possível a realidade de um sistema que tem N elétrons interagindo entre si. Antes de Hartree-Fock desenvolver esse método, nós tivemos outras aproximações, como é o próprio modelo de Hartree. O Hartree, ele fez um modelo onde ele começava com uma função de onda para representar os orbitais, para alimentar as equações que vão determinar a energia do sistema. E mais tarde o Fock e o Slater melhoraram introduzindo propriedades de simetria na função que eles usavam nesses cálculos, tá certo? E a ideia é começar com uma hamiltoniana mais simples possível e determinar, a partir dessa hamiltoniana, equações que possam determinar de uma forma autoconsistente os orbitais atômicos que compõem a função de onda. As partes, né, dependendo das várias coordenadas dos elétrons. Porque se eu tenho um N elétron, eu tenho que ter uma função de onda que pelo menos depende de N coordenadas. Muito bem, então, em essência, o que nós vamos considerar no nosso modelo aqui, que é as considerações do modelo de Hartree-Fock, nós vamos considerar que nós temos um sistema de N elétrons, onde a parte principal a ser considerada é a repulsão entre os elétrons. Tá certo? E nós vamos considerar isso de uma forma bastante simplificada, né? Nós não vamos introduzir outras interações, mas vamos tentar criar um método, porque eu não sei quais são as funções que compõem a função de onda. Eu sei que são orbitais, vamos chamar de orbitais atômicos. Em algumas situações é importante você assumir que são como orbitais de hidrogênio, para começar. Mas o que é interessante é que começar bem o método, começar bem com funções, né? Se o ponto de partida são boas funções, você rapidamente chega a resultados extremamente interessantes com esse método de Hartree-Fock. Bom, ele não leva em conta a repulsão ponto a ponto, ele leva de uma forma geral, como nós vamos ver. Nós vamos ter uma hamiltoniana que tem o termo de repulsão para criar cada componente da função de onda. Aí, a hora que eu componho a função de onda total, eu tenho termos de energia potencial direta e a exchange, como nós vimos no sistema de 2 elétrons, só que aqui agora vai ser para um sistema de N elétrons. Bom, vamos então mostrar como é o método de Hartree-Fock para um sistema de N elétrons.
Então, eu tenho um sistema de N elétrons, eu não sei quem é a função de onda. Então, essas funções aqui, em princípio, não são conhecidas, tá certo? Mas eu posso, sim, né, para esse sistema de N elétrons, eu posso começar dizendo que, numa aproximação assim de partículas independentes, dizer que a função de onda é esse determinante, como eu havia feito anteriormente, né? Então, a função de onda do meu sistema é esse determinante de Slater. Portanto, aqui eu tenho produtos com uma soma, né, de tal maneira que a função de onda total a função de onda total é antissimétrica, porque eu estou lidando com elétrons. Eu não sei o que é cada um desses constituintes, tá certo? Isso é o que eu vou determinar, mas eu acho, né, eu considero que eles dependem, semelhantemente a cada um desses orbitais, depende de um conjunto de números quânticos, que aqui nós vamos representar por um conjunto de alfa, beta e assim por diante. Então, esse índice que aparece em cada uma dessas funções, ela representa um conjunto de números quânticos, do tipo hidrogenoide, claro, né? E eu vou agora, né, começar, porque essa aqui vai ser a função de onda objeto de trabalho, embora eu não saiba quem são essas componentes, é isso que a gente quer determinar, ou quer começar chutando para ir melhorando, é isso que a gente vai fazer. Mas para poder escrever essa função de onda de uma forma mais elegante, nós definimos o chamado operador de permutação. Isso aqui, esse determinante, nada mais é do que produto das funções, né? Esse determinante, a hora que eu calculo o determinante, calculo o produto, um produto, outro produto. Então, isso aqui nada mais é do que uma soma de produtos de N funções, né? De tal maneira que o total dessa função total ela é antissimétrica, né? É isso que a gente faz. Então, uma forma de escrever esse determinante é criar esse operador de permutação, e eu escrevo o produto, e agindo esse operador sobre a função, eu permuto duas coordenadas. Então, aqui eu tenho N coordenadas, que eu chamei de Q1, Q2, Qn, né? E toda vez que o operador de permutação age, ele troca duas coordenadas. Se eu somar tudo isso, fazendo todas as permutações possíveis, eu tenho uma soma de produtos, que é exatamente o determinante. Então, essa é uma forma de você escrever a função total do seu sistema, que obviamente é uma função total antissimetrizada e que a melhor maneira que a gente tem para representar é através de um determinante. Muito bem. Então, nós temos isso. Esses produtos que aparecem aqui são chamadas funções de Hartree. Então, esse produto que aparece aqui, que é cada elemento da minha soma, é chamada função de Hartree. E eu chamo de φH, que é a função de Hartree. Então, a minha função de onda, ela tem que ser representada por um produto, né, antissimetrizado, uma soma, né, de produtos antissimetrizado de componentes, que eu chamo dos orbitais, que compõem a função de onda total. Muito bem. Então, é assim que nós vamos definir a nossa função de onda. Quem são os U's? Eu não sei. É isso que eu tenho que criar um conjunto de equações capaz de determinar esse conjunto de funções que melhor representa o meu sistema físico. Tá certo? Então, vamos começar definindo o sistema físico. O meu sistema físico é um sistema que tem, como hamiltoniana, elétrons presos ao potencial central. Então, eu vou chamar de H minúsculo I essa componente da hamiltoniana que tem a parte cinética e a parte de interação com o núcleo. Tá certo? Então, aqui, desculpa, aqui tem um pequeno erro. Não pode depender de J. Isso não existe. Então, aqui é um RI. Tá certo? Então, cada componente aqui é o elétron independente interagindo com o núcleo. A ele, eu estou somando as repulsões em pares. Então, a hamiltoniana total que define meu sistema físico é essa aqui. E aqui, obviamente, eu tenho, né, para cada elétron eu tenho N-1, como eu tenho N deles, e para não somar duas vezes, eu tenho aqui uma soma de N vezes N-1 sobre 2 termos, que representa
A soma da repulsão entre pares de elétrons no meu sistema. Então, meu sistema físico está bem definido aqui. Só estou levando em conta a interação com o núcleo, obviamente, e as repulsões entre elétrons. Esse é meu sistema físico. Não estou levando em conta nenhuma outra interação aqui. Tá certo? E eu tenho que ver agora, tenho que resolver esse problema para calcular. Eu sei que aqui eu dependo de n coordenadas, não é isso? Portanto, a minha função de onda tem n componentes antissimetrizadas que eu vou usar para determinar. Como eu estou trabalhando com soma de produtos, é interessante que a gente trabalhe com esse operador permutação para simplificar a forma de escrever. Então eu vou definir um operador A, que é o operador de antissimetrização, ou antissimetrizador, e esse operador A é a soma, né, das permutações que eu vou fazer. Então, na verdade, né, a gente pode provar que ele é hermitiano e tudo isso, e é uma forma de, quando eu pego esse A, esse operador A, e aplico na função de Hart, eu acabo gerando a função de onda total, que é o determinante de Slater. Tá certo? Então, nós estamos definindo aqui operações matemáticas para simplificar a forma de escrever essa função de onda. Senão, não cabe no papel. Muito bem. Então, a gente pode mostrar que esse operador é hermitiano, comuta com a hamiltoniana, o que mostra que a simetria da função de onda, de alguma maneira, é interessante aqui e é preservada. E agora, então, vamos supor que nós temos essa função de onda que é uma soma de produtos, de tal maneira que ela total é antissimetrizada. Nós vamos escrever essa função total como a função de Hartree, sob a qual eu aplico o operador A, esse operador A de antissimetrização, que na verdade ele vai produzindo comutação e assim por diante. E gera um determinante. Então, a função φ maiúsculo, ela é o determinante de Slater. E aí eu vou lembrar vocês do método variacional e vou pegar a hamiltoniana do meu sistema, que lembre-se, a hamiltoniana do meu sistema é uma hamiltoniana que compõe elétrons independentes mais a repulsão mútua entre eles. E vou calcular esse funcional. E lembrando do princípio variacional, isso tem que ser maior ou igual que é zero, que é a função, que é a energia do estado fundamental desse sistema. Tá certo? Veja bem, eu não sei quem são as componentes U da função φ, mas eu sei que essa equação é verdadeira. E, portanto, eu poderia reescrever isso, né? Calculando esse elemento de matriz, eu poderia escrever isso aqui, dessa forma. Cada φ maiúsculo é o A atuando na função de Hartree, portanto, eu tenho dessa forma. Só que AH é igual a HA, e quando a hora que eu comutar isso, A quadrado igual a A, você, aplicando duas vezes, você vê que A quadrado igual a A, isso é importante, né? Então, aqui é importante. Aliás, eu vou usar o resultado que o A ao quadrado igual a A, e vou usar também o resultado que ele comuta com H. Porque a hora que eu crio esse elemento de matriz, eu posso inverter um deles, vai aparecer o A quadrado, mas A quadrado igual a A. Então, esse elemento de matriz fica bastante reduzido, porque eu acabo tendo uma função de Hartree, não é? A ser calculada com a integral com o produto, porque esse A atuando aqui gera o produto. Tá certo? Então, esse elemento de matriz fica convertido a isso, numa operação matemática simples, que é fácil de ser mostrada. Muito bem, então, eu estou ainda calculando o elemento de matriz, que eu sei que ele é maior do que a energia do meu estado fundamental. Então, agora, nós vamos ampliar um pouco o problema, generalizar um pouco o problema, e ao invés de ficar lidando com o estado fundamental, que é o limite superior, inferior desse funcional, que é esse elemento de matriz, não é isso? Eu vou definir esse funcional energia, que depende dessa função, e que é esse elemento de matriz. E que aí eu vou calcular ele, né? Já utilizando aquilo que eu mostrei lá atrás, o H vai ser o HI, né? Uma soma de HI mais a soma de repulsão. Então, o elemento de matriz, a hora que eu substituo o H, e a hora que eu já substituo aquele último resultado que eu dei, de que
o φH-φ acaba sendo a função de Hartree, que é um produto simples, vezes a função antissimetrizada, que é o A atuando sobre isso, sobre a função de Hartree. Tá certo? Então aqui está a soma das permutações aqui é o A, né? É o que nós chamamos do operador A. Então esse funcional, ele tem dois termos, que é o HI atuando nas funções de Hartree e que é a permutação e a repulsão entre os elétrons atuando também na função de Hartree. Agora, o interessante é que essas funções que eu estou usando, U, que fazem parte do φ, elas têm uma condição, elas têm que ser ortogonalizadas. Então, cada componente aí da minha função φ, que é o U de alfa, ele é ortonormal. Então, U alfa' é delta de alfa alfa'. Essa é uma restrição importante, é um vínculo dessas funções. Embora eu não sei quem são essas funções, eu sei que ela tem que obedecer essa propriedade. Tá certo? Muito bem. Então, isso ajuda muito a gente pegar e voltar a essa equação desse funcional E, tá certo? Quando eu sei essas propriedades, porque a hora que eu somo, toda vez que aparece índices diferentes com a mesma coordenada, tem que dar delta. Então esse funcional, ele pode ser reescrito, né? Então agora eu vou calcular cada termo desse funcional. Então cada termo desse funcional, eu tenho o HI, ele depende da coordenada QI. Portanto, ele só atua nas funções U de coordenada QI. E essas funções são ortonormalizadas, como eu disse. Então, eu tenho o elemento de matriz que vai aparecer onde tem a função de Hartree sanduichada com HI, é dado dessa forma, né? E, portanto, como o HI só age na coordenada QI, esse produto tudo dá um monte de delta que desaparece, portanto, resta esse termo. Os demais termos, vão embora, tá certo? Porque o HI não age sobre eles, portanto, eles dão função delta. Então, esse termo nessa soma, cada HI acaba sendo um elemento de matriz com uma função que depende apenas da coordenada QI. Tá certo? Porque as outras dão delta. E na hora da soma eles aparecem. Então, esse elemento de matriz que vai aparecer aqui na soma do funcional é esse termo aqui. E eu já substituí lambda e lambda', que na verdade seria o equivalente ao alfa que eu vinha carregando. Então agora eu mudei para lambda, mas isso não deve ser nenhum problema. Tá certo? Então eu já tenho esse elemento de matriz, deixa eu calcular agora, eu já tenho esse elemento de matriz, deixa eu calcular esse outro. Esse outro é o elemento de matriz da repulsão. Ele é um pouco mais bem elaborado, tá certo? Então, aqui só para lembrar, né? Nós temos aqui esse elemento de matriz, que é a soma dos HIs, acaba sendo uma soma de elementos de matriz simples aqui, ó. Não sei quem são essas funções. São todas, né? Estou somando todas, mas estou somando elementos de matriz individuais agora. Não tem, o produto aqui já saiu. Cada elemento de matriz desse, né, eu chamo de I lambda. Então, esse elemento de matriz aqui, eu vou chamar de I lambda, para simplificar. Tá certo? E, então, eu tenho o lambda e sanduichado com esse elemento, com outro lambda, isso eu chamei de I lambda. O segundo termo que nós temos, que eu vou calcular, que é aquele elemento de matriz chamado IJ, que na verdade representa a repulsão entre os elétrons, né? Ele tem essa forma como está mostrando aqui. Então, cada um deles é essa função φ, que é o determinante de Slate, que pode ser escrito como A vezes a função de Hartree, e aqui está colocada como a soma das permutações, tá certo? E se eu escrevo dessa maneira aqui, eu posso mostrar para vocês que isso pode ser reescrito, né, como sendo uma soma, né,
onde eu vou permutando o I e o J e reescrever isso dessa maneira. Então, eu só trabalho com as funções de Hartree, que é o produto simples, um produto de todas as funções que compõe, e esse é o chamado operador de intertroca, que serve para comutar as coordenadas I e J. Então, eu só reescrevi o elemento de matriz, né? Essa é essa soma dupla, eu converti a soma dupla em uma soma simples, introduzindo esse operador de permutação. Não é um cálculo difícil de ser feito, basta você expandir isso aqui para fazer isso, né? Quer dizer, ele é simples. De tal maneira que esse elemento de matriz, definido aqui em cima, ele agora toma a forma, você tem 1 e a permuta. Então eu tenho o termo direto, ele vai ser uma soma, só que agora, obviamente, ele envolve dois índices, então ele vai envolver necessariamente duas funções, porque eu não tenho, né, vai ter que ter duas coordenadas e duas funções, com números quânticos diferentes. Então aquela soma, elemento de matriz em I e J, envolve a coordenada I e J e vai envolver agora, cada termo daquele, vai envolver uma soma dessas funções U com dois números quânticos diferentes. O termo chamado, o termo aqui, que aqui vem daquele termo 1, que é esse aqui, que é o termo direto, e o termo que faz a permuta, tá certo? Que aparece com menos. Então, esse elemento de matriz aqui, ele agora pode ser escrito como sendo a soma, ou subtração aqui, né? Desse elemento de matriz, onde você tem o lambda QI de cada lado do elemento de matriz, o mi QJ, o mi QJ, e aquele que troca. Aqui é lambda QI, aqui é lambda QJ, porque foi feita, o operador de permutação faz a permuta entre esses termos. De tal maneira que agora eu tenho esse elemento de matriz, finalmente, o meu funcional acaba tendo uma expressão grande, obviamente, porque aqui não dá para simplificar, as expressões são grandes. Tem o termo de HI, que nós vimos, que é a soma simples de todos os U-lambdas. Então, aqui tem uma soma que tem N elementos, que pega cada componente U-lambda na coordenada QI e vai somando. Tá certo? E aqui eu tenho o elemento que é o elemento que advém da repulsão, onde tem o elemento direto e o termo de intertroca. E aqui foi introduzido um meio para não somar duas vezes, de tal maneira que aquela soma vira uma soma dupla. Então agora eu tenho um funcional que é o seguinte, dado que eu tenho uma base U-lambda, né, e esse U, o lambda pode variar, ter N conjuntos de números quânticos e essa função pode ser aplicada em N coordenadas distintas. Eu calculei um funcional aqui, baseado nesse conjunto de funções U. E eu não posso esquecer que tem um vínculo. O vínculo é que essas funções, cada função U, U lambda linha, elas têm que ser ortogonais. Na verdade, elas têm que ser ortonormais, né? Certo? Muito bem. Então, eu tenho esse funcional. Agora, nós introduzimos uma outra notação para simplificar. Então, esse termo direto, nós chamamos de F maiúsculo lambda ni. Se você olhar aqui, o F maiúsculo lambda ni é o elemento de matriz que leva ele é direto, né? Você tem o lambda QI, ele representaria como que duas nuvens, ou como que dois componentes, um U lambda e o outro U mi, como que eles vão se repelir, né? Que é isso que está anotando aqui. E o K, aqui eu estou usando a mesma notação que a gente usou no termo direto de troca lá de exchange, né? No átomo de hélio. O K é esse elemento de matriz onde as funções se alternam, os números quânticos e as coordenadas. O lambda de QI do lado de cá, o lambda de QJ do lado de cá. Isso veio lá de pegar a função antissimetrizada e calcular o funcional. De tal maneira que
O funcional total agora, ele é escrito dessa forma. E a minha pergunta é, para que conjunto de funções U esse funcional é mínimo? Então, essa é a pergunta que a gente faz. Em que condições este funcional é mínimo? Porque as funções que tornam esse funcional mínimo devem estar próximas, cada vez mais próxima, de representar o meu sistema físico. Mas nós temos que lembrar que esse funcional não vem sozinho, ele vem com um vínculo entre essas funções, não é qualquer função. Elas têm um vínculo, elas têm que ser ortonormalizadas. Quando eu tenho um funcional para minimizar e tenho um vínculo, né, isso lembra para a gente usar multiplicadores de Lagrange como metodologia para minimizar essa função. Deixa eu só explicar aqui, fazer um parênteses aqui, explicar o multiplicador de Lagrange para todo mundo lembrar. Aqui eu vou pegar um exemplo para você entender, lembrar o multiplicador de Lagrange. Vamos supor que nós temos uma função que depende de 3 coordenadas. Aqui, no nosso caso, nós temos um funcional que depende de n funções, né? Mas só para entender, simplificar, vamos pegar uma função que depende de 3 coordenadas. E vamos dizer que essas coordenadas, eu quero achar um extremo para essa função. Quero saber se ela tem um máximo ou mínimo. Normalmente, para saber se ela tem um máximo ou mínimo, eu pegaria e escreveria. Bom, deve existir um ponto onde df é zero, ou seja, quando eu faço um diferencial da função, ela não varia, e esse deve ser um extremo. É assim que a gente encontra extremos, né? Deriva igual a zero. Mas aqui, não dá para ser assim. Porque tem um vínculo. As coordenadas que podem fazer o extremo dessa função, df dessa função igual a zero, podem não obedecer o vínculo. Pensando nisso, né? O pessoal mostra, e também não é uma conta difícil, mas não vou fazer aqui, mas tem em qualquer livro de física matemática, a condição de extremo não é mais df igual a zero, mas é sim df mais um parâmetro vezes dφ igual a zero. Porque o vínculo entre as coordenadas x, y, z é uma função também, né? Então, a gente pode mostrar que ao invés de df igual a zero para o extremo dessa função, quando eu submeto ao vínculo, é df mais lambda dφ igual a zero. df mais lambda dφ igual a zero representa, na verdade, 3 equações. Eu tenho df dx mais lambda dφ dx igual a zero, df dy mais lambda dφ dy igual a zero, df dz mais lambda dφ dz igual a zero. E o vínculo. Então eu tenho 4 equações para determinar x, y, z e lambda, que é o chamado multiplicador de Lagrange. É um parâmetro. Às vezes eu crio o conjunto de equações e nem determino esse parâmetro. Tá certo? Mas ele é um parâmetro que faz parte da condição e, na verdade, ele é o cara, um parâmetro tal que você consegue chegar num extremo da função mantendo-se o vínculo. Então, nós vamos usar aqui o multiplicador de Lagrange. Nós temos esse funcional para minimizar e temos, entre as funções que estão envolvidas aqui, que seriam como as coordenadas, né, no exemplo que eu elucidei, tem um vínculo entre elas, que eu tenho que levar em conta. Então, eu agora tenho que pegar esse funcional e, na verdade, um delta de E igual a zero não satisfaz. Eu tenho que pegar um delta de E menos um multiplicador de Lagrange vezes o delta dessa grandeza aqui, e isso tem que ser zero. Essa é a condição que faz com que eu possa determinar um extremo desse funcional. Bom, resumindo aqui, né? Nós temos um conjunto de função que nós queremos determinar. Tá certo? Nós queremos determinar o conjunto U, alfa 1 de Q1, U, alfa 2 de Q2, e aí vai. É um conjunto de funções que melhor representa esse sistema de N elétrons. Então nós criamos um funcional e temos que calcular o extremo dele. O conjunto de funções que melhor
que faz esse funcional sendo extremo deve estar o mais próximo possível de minimizar a sua energia, deve, portanto, estar o mais próximo possível de representar o estado fundamental do meu sistema. Então eu tenho que agora determinar quem são as equações que essas funções obedecem baseado nesse funcional. Eu tenho um funcional, agora eu tenho que converter em equações para as funções U. E aí determinar quem são essas funções U que fazem desse funcional extremo. Muitas vezes eu não sei nem por onde começar, muitas vezes eu sei por onde começar. E como você vai ver, nós temos maneiras de resolver. Mas, no momento, né, nós temos que chegar a um conjunto de equações que as funções U agora obedecem, baseado nesse funcional. Então, o problema todo é... Agora eu vou aqui também introduzir uma nova notação para esses multiplicadores de Lagrange. Como eu tenho n variáveis, n funções, eu vou ter, na verdade, um certo número de multiplicadores de Lagrange, que é n ao quadrado. Eu vou chamar esses multiplicadores de E lambda ni, né, porque eu tenho conjunto de funções aqui, né, para cada uma dessas tem n das outras, vamos dizer, por isso que dá n quadrado. Né? E, na verdade, a equação que eu tenho que fazer é que a variação do meu funcional energia menos as condições de vínculo igual a zero. Isso é... Agora, esse epsilon aqui, ele é os multiplicadores de Lagrange. Claro que ele tem que ter dimensão de energia, mas não é as autoenergias do sistema, nada disso. São os multiplicadores de Lagrange. Eu estou criando agora um conjunto de equação. Posso nem estar interessado nesses multiplicadores, mas eles são necessários para que eu ache o conjunto de funções que dá o extremo do funcional obedecendo o vínculo que eu impus. Então eu tenho que resolver esse conjunto. Como nós sabemos que essas funções obedecem certas relações, somente a função U de lambda vai ser necessária, porque U de isso aqui, obviamente, são ortogonais, não contribui. Então, esse conjunto de equações, na verdade, agora cai para esse conjunto de equações. Tá certo? Simplifica e diminui o número de multiplicadores de Lagrange, que agora passa a ser n. Eu passo a ter agora o número de multiplicadores de Lagrange igual ao número de funções, né, o número de incógnitas que eu tenho no meu problema a ser determinado. Tá certo? Bom, agora desse funcional eu tenho que tirar, porque eu sei quem é o funcional, calculei lá atrás. Eu tenho que simplesmente fazer a variação dele e daí obter um conjunto de equações. Tá certo? Muito bem, então vamos agora com um conjunto de passos de álgebra, vamos, obviamente, realizar essa operação matemática para obter uma equação, que é a equação que vai, em princípio, um conjunto de equações, na verdade, que vai, na verdade, nos fornecer quem são as componentes U, né? As componentes U da função de onda inicial, que nos dão solução do problema. E essa equação que a gente obtém, ela está mostrada aqui, né? Após esses passos, tomando os diferenciais do funcional e, obviamente, junto com o vínculo aqui. E a equação que a gente obtém é uma equação diferencial de segunda ordem, onde nesse primeiro termo aqui nós temos basicamente a hamiltoniana de cada elétron do ponto de vista central. E aí nós temos dois termos de energia, um que basicamente corresponde a eu pegar esse orbital aqui, né, essa função, e verificar como é o overlap com ela do ponto de vista de repulsão. Portanto, esse termo aí deve representar para a gente a energia de repulsão do elétron com a sua distribuição, enquanto essa outra aqui, ela representa, né, que é o termo de exchange, ela representa a energia de repulsão do elétron com os demais orbitais. Você pode ver que aqui, enquanto aqui eu tenho a mesma coordenada, aqui eu terei o mesmo conjunto de números quânticos, né? Aqui eu terei os conjuntos de números quânticos diferentes, todos eles integrados
aqui nas coordenadas QJ, que é uma coordenada genérica que envolve toda aí a dependência de coordenadas de cada uma dessas funções U. Você tem que notar que isso aqui, na verdade, né, para cada lambda das N possíveis funções que fazem parte da minha função de onda, eu tenho uma equação desse tipo. Então, na verdade, essa equação, né, que eu diria que é a equação mestra aqui para o método de Hartree-Fock, ela, na verdade, representa N equações. Né? Nós temos aqui um sistema de N equações, que são chamadas as equações de Hartree-Fock. Então, a equação de Hartree-Fock, ela é um sistema de equação que advém, né, daquele funcional, que advém de ter um vínculo entre essas funções, tá certo? E a gente obtém esse sistema de equações aqui. Obviamente que esse não é um sistema de equações para você tentar resolver todo momento analiticamente. O método de Hartree-Fock é um método essencialmente numérico. Você tem aqui agora um conjunto de N equações para achar, né, um conjunto de funções que melhor vai representar a energia do seu sistema. As soluções que nós vamos encontrar desse sistema de N equações, obviamente, são as soluções que mostram um mínimo daquele funcional, um extremo, pelo menos, daquele funcional. O que a gente faz normalmente? Isso aqui é um sistema difícil de resolver, não é uma coisa trivial, né? Ninguém começou dizendo que o método de Hartree-Fock era um método muito simplesinho que qualquer um podia resolver. Normalmente as soluções envolvem, como eu disse, cálculos numéricos, e tem que ser cálculos numéricos bem executados, com boa resolução, para que possa realmente revelar. Mas normalmente você pode resolver de uma forma autoconsistente. Você começa, na verdade, nós vamos reescrever essas equações para que seja permitido trabalhar de uma forma autoconsistente. De tal maneira que eu começo com um conjunto de funções que talvez não sejam as melhores possíveis, mas elas levam, eu posso ir calculando, né? Aqui seria como o seguinte: eu começo com um conjunto, né, mas uso esse conjunto apenas para determinar essas integrais. E aí eu determino as outras. Aí eu recoloco nas integrais e vou calculando. O nosso parâmetro epsilon, que é um dos multiplicadores de Lagrange, ele também é um dos parâmetros de se resolver na equação. Não se esqueça que isso aqui tem N equações, mas nós também temos um conjunto, né? O vínculo leva mais a um conjunto extra de equações, por isso que eu tenho, né, mais do que N equações aqui para poder levar em conta a solução do meu problema. Muito bem. Essas funções, elas envolvem o spin, não é? Então, uma das maneiras para a gente simplificar um pouco vai ser realmente levando em conta, deixando o spin explícito. Então, nós vamos explicitar agora a parte de spin das funções. Então, nós sabemos que cada elétron vai ter spin meio, podendo estar up and down, né? Podendo ter mais meio ou menos meio na sua projeção. Portanto, o spin total é meio, mas a projeção pode ser mais e menos meio. Então, isso está levando em conta aqui. Isso vai ser importante, porque a maneira que eu vou botando elétron, mudar o M faz com que eu possa ter para 2 elétrons a mesma parte espacial. Então, nós separamos a parte espacial da parte de spin e reescrevemos aquelas equações. Então, substituímos para cada U de lambda na equação de Hartree-Fock, agora, né, a função com os números quânticos espaciais, né, que dependem da parte espacial, separado do número quântico de spin. Então aí eu faço as contas, como eu sei como é a integral da parte de spin, né, porque ela fica totalmente desacoplada da integral espacial, então aquela coordenada dqj, para cada componente j, agora ela tem uma parte integral espacial e uma parte integral na componente de spin, porque o Q é uma coordenada que envolve todas as dependências de cada uma daquelas funções U lambda de QJ.
Muito bem. Fazendo isso, um passo também algébrico, você pode pegar a equação de Hartree, então você vai eliminar, porque nós sabemos como é a parte de spin, então você vai simplificar a integral no que diz, né? Então vou pegar agora a equação de Hartree, vou substituir pelas funções que tem a parte de spin e fazer a integral na coordenada de spin. Quando eu faço isso, eu obtenho, obviamente, uma nova equação que agora não integra mais na coordenada de spin, mas integra apenas na coordenada espacial. Então as integrais agora são feitas nas coordenadas espaciais. Tá certo? E, obviamente, esse conjunto aqui, o lambda de RI, agora não depende mais da coordenada de spin. E a coordenada de spin foi para onde? Bom, na primeira aqui integral, eu só mantive, como vai aparecer um delta, quando eu faço a integral das coordenadas de spin, aparece um delta dos m's, né? Os dois estados de spin têm que ter o mesmo m, senão eles são ortogonais entre si. Então, o que resta aqui é esse delta, né, de toda a integração de spin, né, depois de fazer tudo ela, o que resta é isso aqui. E esse aqui, novamente, é um conjunto de n equações, agora só com a dependência espacial, porque eu já tirei a dependência de spin, e é, novamente, uma versão da equação de Hartree-Fock, agora com as funções apenas dependendo das coordenadas de spin. E eu tenho que resolver essa equação, sujeito aos vínculos, né? Eu tenho que resolver. Como a equação está relativamente extensa, nós vamos simplificar um pouco essa equação, chamando, né, cada parte dela, por exemplo, essa primeira parte que aparece aqui, que eu já falei para vocês, que é uma energia potencial, isso aqui é uma energia potencial que está tentando ver o quanto, né, que é a repulsão entre cada orbital, enquanto essa é o exchange, com os orbitais diferentes. Então nós vamos chamar aqui, nós vamos criar aqui dois operadores, o chamado operador direto e o operador de exchange, tá certo? O operador direto nada mais é do que essa parte aqui. Então eu vou mostrar aqui quem é o operador direto. Então o operador direto é essa parte da integral aqui, tá certo? Enquanto o operador de exchange é essa parte da integral aqui. Os dois são termos repulsivos, né? E esse sinal que aparece menos aqui do exchange, ele vem lá de trás na hora que faz a simetrização, tudo isso, né? Então eu tenho aqui um operador que eu chamo operador direto e o operador de exchange. E aí esse conjunto de equações, né, pode ser reescrito com essa definição desses operadores de uma forma um pouco mais compacta, tá certo? Como está escrito aqui. Então eu tenho aqui a parte cinética, a parte de interação com o núcleo e o operador. Porque se você notar na equação de Hartree-Fock, tá certo? Aqui vai aparecer essa somatória, né? Que vai aparecer aqui. E outra coisa, o operador de exchange é um operador que atua sobre uma função f aqui. Então nós vamos definir que a função f no qual o operador está agindo, ela está lá dentro da integral. Então note que o operador de exchange, ele age sobre uma função, né? Uma função que acaba tendo aqui a dependência da coordenada QI, mas a função aqui entra dentro da integral, não é? Que faz essa função. Por isso que quando a gente opera esse operador na função U de lambda, né, ele vai ter essa função U que aparece aqui e fica externa, né? Que é a equação que aparece lá na equação de Hartree-Fock. Então, essa equação toda fica simplificada, né? Nós podemos simplificar, porque quando esse operador opera nessa função, ele leva ela para dentro da integral. Tá certo? Então, esse operador agindo sobre essa função, leva ela para dentro da integral, como está mostrado aqui em cima. Então, é uma definição da maneira de fazer a operação matemática. E essa equação fica, então, reduzida dessa maneira, lembrando a definição dos operadores. Lembrando o que é a ação de cada um desses potenciais, vamos dizer, né?
na função U de lambda. Então eu tenho uma forma compacta e reduzida de escrever essas equações, tá certo? Através desses operadores. E você pode ver que, basicamente, se eu conseguir definir esses operadores, eu tenho uma equação mais simples para resolver. Continua tendo um conjunto de equações para resolver, para determinar o conjunto de funções e os parâmetros. Nem sempre os parâmetros nos interessam, às vezes são as funções que vão nos interessar mais. Porque aí depois, com as funções, eu calculo o funcional de energia e tenho o limite, o valor superior para a energia do estado fundamental do sistema. Então, agora nós terminamos com essa função aqui. Então, essa é a nossa função, que é, vamos dizer, o que veio com as definições que nós fizemos, com os dois operadores, o direto e o exchange. É nela que nós chegamos para poder, a partir daí, evoluir um pouco mais. Bem, eu posso dar um passo além, chamar todo isso aqui, ó, né, a parte de interação com o potencial, com o campo, com o núcleo, mais os dois potenciais de direto e de exchange, eu posso chamar de um novo potencial, que eu chamo potencial V, total, né? Eu sei que ele tem aí, acumulou sobre ele uma série de definições que vem desde lá de trás. Se eu chamo esse potencial, eu tenho então agora uma nova equação, mais compacta ainda, escrita de uma forma ainda mais simples, que eu tenho que saber o que significa, porque esse potencial atuando nessas funções, ele mistura as funções, né? Tem que lembrar que dentro desses potenciais existe uma soma de outras funções, né? E o nosso problema agora consiste em resolver esse conjunto de equações. E o lambda aqui, o epsilon lambda, são, obviamente, os multiplicadores de Lagrange que apareceram aí na nossa solução. Bom, então agora nós temos que resolver esse conjunto de equações. E a forma de resolver esse conjunto de equações é uma forma que a gente chama de autoconsistente. Então o que eu faço? Eu vou lá e começo com um conjunto de funções, tá certo? Então eu inicio com um conjunto de funções que eu acho que possam representar razoavelmente bem o problema. Embora não é o melhor, mas não está longe, tá certo? Então vamos supor eu começo aqui com orbitais do átomo de hidrogênio para elétrons independentes. Começo com esses orbitais, tá certo? Então eu inicio com esses orbitais, aí eu determino, lembre-se que cada operador que aparece lá em cima é uma integral desses orbitais, então eu calculo tanto o operador direto como o indireto, e eu chamo esses operadores como sendo a minha primeira versão desses operadores, a ordem 1 desses operadores. Então veja bem, eu comecei com um conjunto de funções de ordem 0, determinei esses operadores, gero para os operadores um conjunto de potenciais, um conjunto de operadores de ordem 1. Então agora esses operadores, tem um cálculo, porque eu já usei de alguma maneira as funções para calculá-los, tá certo? Aí eu uso esses operadores na minha equação. Então eu vou lá, uso os operadores e monto um conjunto de equações que realmente é um conjunto de equações diferenciais, não é íntegro diferencial, agora é só diferencial, porque dentro desses operadores entrou as funções de ordem 0. E aí eu determino o novo conjunto de funções através desse conjunto de equações diferenciais. Determino o novo conjunto de funções, que é a solução disso aqui, novamente calculo com esse conjunto os potenciais, gerando agora um conjunto de potenciais, um conjunto de operadores que eu chamo de segunda ordem. Tá certo? Gerando esse conjunto de operadores de segunda ordem, eu alimento, calculo de novo as funções e aí vou. Então eu faço de uma forma autoconsistente e vou até que esses potenciais convirjam, né, parem de variar muito. E eu crio critérios para saber o momento que eu tenho que parar o meu cálculo, né? E com isso eu termino o meu cálculo com um conjunto de soluções que talvez seja o melhor que eu possa ter para representar, para dar solução ao problema de múltiplos elétrons. Então esse é o método de Hartree-Fock, é um método, como você vê, ele é um método que permite você gerar um conjunto de funções
que melhor representa esse sistema de N elétrons, esse sistema físico, que aqui no nosso caso são átomos, mas ele vale, na verdade, para qualquer situação. Inclusive, alguns dos exemplos que nós vamos fazer não correspondem ao átomo, corresponde a um sistema de elétrons preso a um fundo, né? Como se fosse um metal, alguma coisa assim. E é o mesmo procedimento, é um conjunto de orbitais, eu tenho N elétrons, eu vou ter um conjunto de N funções escrevendo esse sistema, dando a energia do sistema. Muito bem. A interpretação física, né? Obviamente nós fizemos aí uma série de coisas. A interpretação física de cada um dos termos que aparecem na equação de Hartree-Fock pode ser feita. Então nós podemos interpretar fisicamente um pouco essas coisas. Se a gente olhar a equação de Hartree-Fock, a newtoniana, né, de Hartree-Fock, é dado por isso. Esse termo aqui, ele representa a energia potencial média, né, devido aos elétrons. Tá certo? Então, esse termo aqui, se você olhar, ele pega e soma todos os orbitais para um lambda, ele somou todos os outros menos ele. Então, ele representa a energia potencial média devido aos N-1 elétrons que sobraram. Já o termo de intertroca, de exchange, ele representa uma espécie de energia que advém, né, da imposição que você tem da simetria da função de onda sobre a função total do seu sistema. Os multiplicadores de Lagrange, a soma deles não é a energia do seu estado. Não é. Você pode mostrar isso de uma forma bastante simples. Se eu somar todos eles aqui, lembre-se, eu posso escrever os multiplicadores de Lagrange como a soma disso aqui. Se eu somar todos eles, né, eu faço essa soma total. Aqui a gente bota meio aqui para poder somar duas vezes, tá certo? Isso vira isso. Né? A gente vai lá e identifica, se você voltar nas nossas expressões, um desses termos aqui é a energia total do seu sistema, como nós escrevemos lá atrás. Portanto, a soma dos multiplicadores de Lagrange, ele dá a energia do seu sistema mais um termo aqui. Ou seja, a energia do seu sistema é obtida com a soma dos multiplicadores de Lagrange que sai das equações, menos esse termo aqui, que é um termo extra do seu sistema que você tem que eliminar. Então, os multiplicadores não dão as energias, né? Eu tenho que fazer uma operação matemática sobre ele para obter a energia do seu sistema. Isso é uma coisa fácil de provar aqui, levando em conta aquilo que nós já definimos lá atrás. E a gente pode mostrar, agora eu posso pegar um sistema que tenha N elétrons e um sistema que tenha N-1 elétron e subtrair um do outro, para mostrar que uma aproximação, isso aqui é aproximado, né? Mostrar que, dado um multiplicador de Lagrange, ele representa, na verdade, essa diferença. Então, seria mais ou menos como se fosse uma energia de ionização do sistema. Né? Essa energia de ionização do sistema, ela também é aproximado, porque quando eu faço essa conta, eu não estou levando em conta, quando eu removo um elétron no meu sistema, obviamente, o que fica rearranja, tá certo? E eu não estou levando isso em conta. Então, quando a gente pega e simplesmente faz uma conta desse tipo, nós não estamos assumindo que os elétrons rearranjam à medida que eu removo um elétron. Portanto, é um dado apenas aproximado, tá certo? Que cada multiplicador de Lagrange representa como se fosse uma energia de ionização aí, se eu tirar um determinado elétron do meu sistema, mas é uma aproximação, né? É uma interpretação física que a gente pode oferecer para isso, como uma aproximação. Muito bem. Eu queria fazer agora um exemplo, né, do método de Hartree-Fock. O método de Hartree-Fock, obviamente, é um método essencialmente numérico. Você tem que... A solução dessas equações diferenciais, analiticamente, é impossível. Você tem que criar formas numéricas para resolver o problema. Mas nós podemos pegar um exemplo, que é o átomo de berílio, tá certo? Se eu pegar o átomo de berílio, ele tem 4 elétrons, então, como exemplo aqui de como que a gente poderia fazer, né? Você tem 4 elétrons e o interessante é que todos são S, então o momento angular é 0, né? Porque você tem uma camada fechada,
né? E o meu cálculo envolve apenas 4 orbitais. E nós poderíamos pegar que esses orbitais são 2 orbitais 1s e 2 orbitais 2s, para formar aqui as equações de Hartree-Fock. E aí, com esses orbitais selecionados, né, eu posso montar aqui o potencial total, não é isso? O potencial total tem esse termo repulsivo e ele tem esses termos, que são os 4 termos direto e 4 termos de exchange, para cada um desses orbitais. E aqui a flechinha para cima e para baixo representa o estado de spin. Porque quando eu pego o primeiro um S, um tem que estar para cima, outro para baixo. Mesma coisa com o 2S. Né? Portanto, as funções, elas são, na verdade, escritas, embora eu não sei quem são essas funções, eu as escrevo, né, como sendo, eu deixo a parte de spin explícita aqui, isso aqui é o spinor, né, mais e menos, a parte espacial, como se fossem esses orbitais, eu não sei como eles são. Eles têm características de orbitais S do hidrogênio, mas não sei quem são. Aí eu monto, né, através dessas integrais, eu monto tanto os termos de exchange como o termo direto, né, e o que é interessante, que o spin já sai, então eu tenho, na verdade, os mesmos potenciais para os orbitais S, basicamente, porque eu tiro a parte de spin. Não é? Então eu fico, na verdade, com 2 equações, né? Eu fico com 2 equações para calcular, um conjunto de 2 equações com 2 funções para eu poder determinar, né, quem é o estado 1s e o estado 2s, porque a parte espacial dos 2 elétrons, vamos dizer, como eles vão ter spin diferente, né, o que ocupa primeiro os 2 1s e os 2 2s, isso é praticamente a mesma função espacial. O que mudou foi a função de spin, né? E, obviamente, a simetria e a antissimetria da função faz com que a distribuição espacial total obedece e esteja de acordo com o princípio de exclusão e tudo isso. Então, eu acabo tendo, na verdade, né, 2 equações para serem resolvidas com os orbitais, e é um conjunto íntegro diferencial, porque nós temos que lembrar que aqui entra a integral. Então, essas 2 equações íntegro diferenciais podem ser resolvidas numericamente, obviamente, e você obtém a energia do estado fundamental do átomo de berílio. Se você resolver pelo Hartree-Fock, você obtém menos 14,573 em unidades atômicas, né? E o cálculo exato, vamos dizer, seria, ou o resultado exato, né, seria 14,667 em unidades atômicas, que é bem próximo, então você está cometendo um erro muito pequeno. Então isso mostra que o método de Hartree-Fock é um método extremamente poderoso, utilizado de uma forma ampla em diversas situações que se tem, onde nós temos múltiplos elétrons interagindo entre si. Porque se eles não interagem entre si, obviamente, as equações são todas acopladas, você resolve cada um independentemente, mas quando eles interagem entre si, o problema é mais complexo e precisa fazer toda essa maquinária que a gente fez, que representa o método de Hartree-Fock. É um método extremamente poderoso, utilizado, como eu disse, em diversos problemas, onde eu tenho várias partículas participando do meu problema. Bem, com isso a gente conclui esse segundo método para a aplicação em problemas de múltiplos elétrons, e na próxima aula vamos fazer um exemplo simples, apenas para exercício e raciocínio do método de Hartree-Fock. Até a próxima.